Espírito Santo, onde dentro de poucos minutos vai começar mais uma sessão plenária. Para hoje estão previstos 47 processos e os trabalhos serão conduzidos pelo presidente da Corte de Contas Capixaba, o conselheiro Sérgio Abudib. Você vai acompanhar tudo ao vivo pelo nosso Facebook. Caso queira rever a sessão, você pode acessar o nosso canal no YouTube, o TCES Oficial. Nós também estamos no Instagram e no Twitter. E para ficar por dentro de absolutamente tudo o que acontece aqui na Corte de Contas, você pode acessar o nosso portal, que é o www.tce.es.gov.br. A sessão já vai começar, não sai daí. O Tribunal de Contas do Estado disponibilizou aos cidadãos e jurisdicionados o protocolo via internet, ferramenta que integra o sistema de acesso identificado. O serviço permitirá a apresentação de petições, representações e outras peças sem a necessidade de deslocamento à corte. Além de proporcionar maior comodidade, permitirá a redução de custos, em especial aos jurisdicionados do interior, responsáveis pela abertura de mais de 50 mil protocolos no tribunal nos últimos 2 anos. A ferramenta é intuitiva e foi construída em plataforma amigável, mas em caso de dúvidas, consulte o tutorial do protocolo via internet no portal da Corte. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O painel de controle consolida e publica mensalmente informações da gestão orçamentária e financeira do Estado. São dados como as receitas, despesas e dívidas dos jurisdicionados. Há também indicadores relacionados à saúde, educação e pessoal, além de resultados de fiscalizações, garantindo transparência e a indicação antecipada de medidas corretivas nos rumos da administração pública. O painel de controle é importante por 3 motivos. Primeiro, é um instrumento de governança, porque permite ao gestor público conhecer as finanças públicas para melhor tomada de decisões. 2, é um instrumento de cidadania, porque permite o controle social sobre a gestão do governo. 3, é um instrumento de fiscalização do Tribunal de Contas. Mediante ele, uma equipe de auditores do Núcleo de Macroavaliação Governamental acompanha para e passo a gestão fiscal e orçamentária do governo, inovando em tempestividade e efetividade do controle. Acesse o nosso portal www.tce.es.gov.br, clique no banner do painel de controle e tenha acesso a todas as informações. O Diário Oficial de Contas, o DOC, é a principal ferramenta de divulgação de atos processuais e administrativos do Tribunal de Contas do Espírito Santo. No site diario.tce.es.gov.br, você tem acesso a todas as edições do DOC desde 2013. Basta escolher o mês e o ano e clicar no dia em que deseja fazer o download da publicação. Na página principal também é possível fazer pesquisas por períodos usando termos específicos para otimizar a busca. Para ter acesso a recursos ainda mais precisos, cadastre-se no site. Lá você poderá contar com a ferramenta Alerta Personalizado e receber no seu e-mail alertas de assuntos que te interessam quando eles forem publicados no DOC. Assim você não perde nenhum processo e fica sempre por dentro do que mais te interessa no Diário Oficial de Contas.
De maio a outubro, o Tribunal de Contas do Espírito Santo percorrerá o estado com Júris 2019. O encontro de orientação técnica é destinado a servidores estaduais e municipais, com 13 cursos presenciais. As capacitações sobre temas da gestão pública são ministradas por auditores de controle externo do TCE Espírito Santo. O Júris 2019 acontece em 6 polos, contemplando os 78 municípios capixabas. Nova Venécia, de 6 de maio a 7 de junho. Alegre, de 24 de junho a 12 de julho. No Tribunal de Contas, em Vitória, de 15 de julho a 2 de agosto. Em Venda Nova do Imigrante, de 5 a 23 de agosto. Em Santa Teresa, de 2 a 20 de setembro. Em Colatina, de 30 de setembro a 18 de outubro. A capacitação é uma realização da nossa Escola de Contas. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem a missão de gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos. É órgão independente e não se vincula a nenhum outro poder. Vale ressaltar que qualquer pessoa física, órgão ou entidade que arrecade ou administre recursos públicos deve prestar contas ao tribunal. No caso do TCE, a fiscalização abrange recursos estaduais e municipais. Para exercer suas competências, o tribunal conta com uma estrutura integrada pelos colegiados, plenário e câmaras, Ministério Público de Contas, gabinete de auditores e conselheiros, Secretaria-Geral de Controle Externo, Secretaria-Geral das Seções, dentre outros setores que atuam nas atividades finalísticas da instituição ou em sua área administrativa. Vamos agora dar um giro pela Corte para mostrar resumidamente o caminho de um processo. Em regra, os processos se iniciam a partir da regular autuação, realizada aqui, no Núcleo de Controle de Documentos. São, então, encaminhados à área técnica, onde está a Clarissa. Na Secretaria de Controle Externo, começa o trabalho de fiscalização. Vamos conversar com o secretário de Controle Externo, Lincoln de Oliveira Reis. Lincoln, como se dá a atuação da área técnica quando o processo chega na Secretaria de Controle Externo? Bem, o Tribunal de Contas, então, ele tem 2 tipos de demandas. Existem aquelas demandas que são originadas internamente da atuação do tribunal, que envolvem basicamente os processos de fiscalização. Isso significa, então, dizer que os processos são originados por nós mesmos. Então, existe um plano em que é determinado qual é o foco, com base em análise de risco, e a secretaria respectiva, ela será encaminhada a campo, por meio de uma auditoria, onde ela, então, realizará a fiscalização do gasto público, do qual vai se originar, então, um relatório. E esse relatório vai ter, então, uma instrução técnica inicial, que vai indicar quais são as possíveis irregularidades que foram encontradas, e a partir daí, então, o processo é encaminhado para o relator, para decidir, então, se vai ser citado ou não para apresentar as suas justificativas. E daí por diante, apresentada a defesa, o processo ele volta para aquela secretaria, onde vai ser feita, então, a análise conclusiva. Isso é o que ocorre, então, para processos onde nós temos a demanda que é feita pelo próprio tribunal, onde nós damos origem à fiscalização. Mas existe
Tudo jóia. Boa tarde a todos. Havendo quórum e presente o Ministério Público Especial de Contas, declaro aberta a sessão. E nos termos do artigo 73, inciso 1º do Regimento Interno, submeto ao plenário para apreciação atas da 15ª e 6ª sessões ordinárias distribuídas eletronicamente. Aprovada conforme distribuição. Consulto a Secretaria acerca da existência de expediente para leitura. Não temos, presidente. Comunicações da Presidência. Senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador. Considerando a existência de juízo de conveniência e oportunidade para a inclusão de novas diretrizes no plano anual de fiscalização desse tribunal, a ser executado no exercício de 2019, em especial no que diz respeito à necessidade de acompanhamento e fiscalização da dívida pública e ou despesas públicas com precatórios do Governo do Estado, considerando as percepções e proposições de controle das unidades técnicas especializadas recentemente instituídas nessa Corte, observando aspectos de relevância social, materialidade e risco relacionados aos possíveis impactos decorrentes das obrigações de pagamento, considerando os termos do artigo 1º da Lei 94/97 e da súmula 311 do STJ, submeto a plenária, nos termos do artigo 2º, inciso 7º, artigo 102 da Lei Complementar Estadual, os artigos 197, parágrafo 1º, 5º e 6º, e artigo 428, inciso 5º do Regimento Interno, para discussão e apreciação, proposta da segunda alteração do Plano Anual de Fiscalização do exercício 2019, objeto do processo 9215, conforme distribuído às suas excelências, no dia 31 de maio último, em atendimento ao parágrafo único do artigo 440 da norma interna da Casa. Em discussão, em votação, conselheiro Carlos Hanna. De acordo com a proposta. Conselheiro Tauffer. De acordo. Conselheiro Chamon. De acordo. Conselheiro Borges. De acordo. Conselheiro Rodrigo Coelho. De acordo. Conselheiro Ciliotti. De acordo. Aprovado. Tendo em vista o escoamento do prazo regimental previsto no artigo 441 do Regimento Interno para apresentação de emendas ao projeto de resolução que pretende instituir o regimento interno da Escola de Contas, constante no processo TC 7938, que ora inclui em pauta, nos termos do artigo 101, parágrafo 1º do Diploma Normativo, conforme distribuído a Vossa Excelência no dia 7 de maio do corrente, submeto ao plenário para discussão e votação da referida proposta. Senhor presidente. Conselheiro Rodrigo Coelho. Eu estou propondo fazer a votação de um substitutivo do texto original. Esse texto foi disponibilizado para todos os conselheiros, foi disponibilizado para o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, e eu gostaria de destacar apenas os acréscimos que foram trazidos ao texto original, que inclusive foi atendendo a sugestões de alguns conselheiros. No artigo 9º, compete ao conselheiro diretor da Escola de Contas, a gente está incluindo o inciso 13, dizendo: indicar o representante da Escola de Contas Públicas que participará da comissão interna responsável pela elaboração do concurso público para a seleção de novos servidores, membros e procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal. E estamos incluindo o parágrafo único ao inciso 14. O inciso 14 diz: deliberar na medida de sua delegação sobre a participação do público interno em eventos externos e visitas técnicas. A execução orçamentária e financeira decorrente dos atos de ordenação de despesas praticados pelo conselheiro diretor serão executadas na forma dos artigos 46 e 46A do Regimento Interno do Tribunal. Neste caso aqui, deixando claro que aqui não se trata de uma ordenação de despesa para liquidação e execução financeira dos atos, mantendo da mesma forma que acontece nos casos do diretor-geral dessa casa, que o presidente é o ordenador de despesa. Inclui também artigo 19, dizendo o seguinte: o parágrafo 2º do artigo 6º da Resolução TC 322, de 25 de setembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: o servidor afastado do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a qualquer título, não poderá atuar nas atividades de facilitador de aprendizagem,
exceto quando do interesse da administração e desde que expressamente autorizado pelo conselheiro diretor da Escola de Contas Públicas, aplicando-se também, nesse caso, as normas desta resolução. Inclui também artigo 20, o parágrafo único do artigo 8º da Resolução 322, de 25 de setembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: quando do interesse da administração e desde que expressamente autorizado pelo conselheiro diretor da Escola de Contas Públicas, poderá o servidor atuar em atividade de facilitador de aprendizagens remuneradas cuja carga horária anual exceda o limite estabelecido no caput deste artigo. Inclui artigo 21 com o seguinte texto: o caput do artigo 6º da Resolução TC 323, de 25 de setembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: o quantitativo de vagas será definido previamente pelo conselheiro diretor da Escola de Contas Públicas, observada a disponibilidade orçamentária anual. São essas as alterações, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Permanece em discussão. Em votação com os esclarecimentos trazidos pelo conselheiro Rodrigo Coelho. Conselheiro Carlos Ana? De acordo. Conselheiro Taufner? De acordo. Conselheiro Chamum? Com a proposta. Conselheiro Borges. Conselheiro Rodrigo Coelho já acompanhou. Conselheiro Ciliotti. De acordo, presidente. Muito bem, aprovada. Senhor presidente, me permita apenas agradecer ao colegiado pela aprovação do regimento da Escola de Contas. É um ato extremamente simbólico que nós organizamos agora a nossa Escola de Contas. Agradecer e manifestar a capacidade, competência e comprometimento dos servidores da Escola de Contas para a realização e construção desse regimento e para a realização das atividades que são executadas pela Escola de Contas Públicas, que eu entendo guarda papel estratégico para a missão do Tribunal de Contas. Perfeitamente. Tendo em vista o escoamento do prazo regimental previsto no artigo 441 do Regimento Interno para apresentação de emendas ao projeto de decisão normativa instaurado pelo Procurador-Geral do Ministério Público desse Tribunal, que dispõe sobre a fixação de critérios e orientações para a apreciação de atos concessivos de aposentadoria e pensão, constante processo TC 1351/19, que ora inclui em pauta, nos termos do artigo 101, parágrafo 1º do diploma normativo interno dessa Corte, conforme distribuído a Vossa Excelência nos dias 12 de março do corrente. Submeto ao plenário para discussão e apreciação a referida proposta, já consolidada com a emenda apresentada pelo senhor Procurador-Geral, após ter sido previamente discutida com a Secretaria-Geral de Controle Externo, SEGEX, e ter afirmada coerência com a jurisprudência dessa Corte, conforme atesta o Núcleo de Jurisprudência e súmula, integralmente acatada por esta presidência, nos termos do artigo 442, parágrafo 1º do Regimento Interno. Em discussão. Em votação, conselheiro Carlos Ana. De acordo. Conselheiro Taufner. De acordo. Conselheiro Chamum. Com a proposta. Conselheiro Borges. De acordo. Conselheiro Rodrigo Coelho. De acordo. Conselheiro Luiz Carlos Ciliotti. De acordo, senhor presidente. Também aprovada. Distribuir previamente, e faço resumida leitura, de esclarecimentos acerca da indagação apresentada pelo conselheiro Carlos Ana durante a 15ª sessão ordinária, acerca de relatoria dos processos 2502 e 2497, processos que estavam em pauta e permaneceram, lembrando o caso de que o conselheiro Chamum, em face de suspeição após a realização de sustentação oral. A inclusão dos processos citados sob sua relatoria constante na pauta, de forma automatizada e sem conhecimento do relator. O meio utilizado é a distribuição, após o reconhecimento do impedimento de suspeição, argumentando haver diferença no dispositivo do artigo 261 em relação aos dispostos. Destaque ainda registrado, na mesma oportunidade, Sua Excelência Conselheiro Borges relacionou o fato análogo ao processo 2769/15. Ainda
durante a 15ª sessão e, diante dos fatos narrados, determinei a retirada de pauta de todos os processos mencionados. É o relatório. No que tange ao primeiro questionamento, cabe registrar que se trata de situação processual excepcional e absolutamente incomum no âmbito dessa Corte, de sorte que não se tem registro anterior relatando o reconhecimento de ofício de suspeição e impedimento após a realização de sustentação oral. Nesse particular, em que pese ter decidido ainda durante a 15ª sessão ordinária pela retirada de pauta dos respectivos processos, há que se reconhecer, diante da situação em comum, que se apresenta a necessidade de implementar mecanismos junto ao sistema ETCE, a fim de pedir alterações de relatoria por qualquer motivo, que seja quando o processo estiver pautado. Ademais, considerando as competências dispostas no artigo 20, inciso 30 e 48, inciso 1º do regimento interno, entendo que qualquer forma de atribuição ou alteração de relatoria junto ao sistema ETCE deve ser realizada conforme atualmente pelo Gabinete da Presidência, ao qual vou verificar as normas vigentes e os fatos processuais ensejadores da distribuição, atribuição e alteração de relatoria, que, se operacionalizado, será devidamente registrado no processo com geração de termo de atualização. Por outra vertente, no que tange ao segundo questionamento, entendo que, com a vigência da Lei Complementar 902/19, que alterou os dispositivos da Lei Complementar 621, em especial o artigo 54, restou formalmente consignado que a sistemática de distribuição, atribuição ou alteração deverão ser realizadas pelo sistema eletrônico aleatório. Nesse contexto, a emenda regimental 1019, visando adequar o regimento interno aos ditames da Lei 621, já com nova redação, determina a atribuição, alteração, inclusive recursos para o processamento eletrônico aleatório. Assim, o artigo 261 do regimento interno, ao dispor que a redistribuição, inclusive recursos, na hipótese de impedimento ou suspeição, se darão por sorteio, não apresenta contradição com relação à forma. Importante deixar claro que a redistribuição de relatoria mediante sorteio mecânico a ser realizada somente quando a ocorrência de sessões ordinárias provocaria um retardamento desnecessário, principalmente quando houvesse pedido de medida cautelar. Ademais, em-se registrar que, no caso vertente, não há que se cogitar de eventual conexão entre os processos já mencionados, visto que trata-se de recursos de reconsideração e os processos originários não haviam essa determinação de conexão. Por fim, quero deixar claro que o sistema ETCE atende plenamente aos princípios de transparência, especialidade e alternatividade incertos no artigo 54, Lei 621, de sorte que toda qualquer distribuição, atribuição ou alteração de relatoria é registrada pelo sistema, possibilitando a lei de consulta a realização de auditoria. Prestados os esclarecimentos, informo que determinei a Secretaria de Tecnologia de Informação, em face do ocorrido, que implemente no sistema ETCE imediatamente mecanismos que impeçam a alteração de relatoria de processos que estejam pautados e que, nas hipóteses em que seja permitida atribuição ou alteração, que o novo relator seja notificado mediante via de e-mail de forma automatizada. É a decisão. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e conselheiros titulares, substitutos, procurador para comunicações e registro. Senhor presidente. Conselheiro Carlos Ano. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, servidores, demais presentes. Na sessão passada, foi aprovada a carta de serviço ao usuário do serviço do Tribunal de Contas, conforme dispõe a Lei 13.460. Na oportunidade, senhor presidente, eu consignei e solicitei, que foi acatado por Vossa Excelência, elogio aos servidores que compuseram a equipe do trabalho. E, por um equívoco meu, esqueci de citar o servidor Leonardo Vilar Costa, da Ascom, como participante também dos trabalhos
e, nessa oportunidade, corrijo esse equívoco e enaltecendo o trabalho do servidor Leonardo e solicitando também elogio individual na ficha funcional. Com aquiescência, registre. Devolução de processo com pedido de vista. Processo 3301/5, de relatoria do conselheiro Carlos Hanna, visto ao conselheiro Borges em primeira sessão. Deseja prorrogar, excelência? Prorrogar. Processo 7023, de relatoria do conselheiro Chamum, /15, visto ao conselheiro Borges em primeira sessão. Prorrogar. Processo 8969/18, também de relatoria do conselheiro Chamum, visto ao conselheiro Borges em primeira sessão. Também deseja prorrogar. Processo 5569/18, de relatoria do conselheiro Borges, visto em primeira sessão ao conselheiro Carlos Hanna. Prorrogado. Prorrogado. Processo 8376/18, de relatoria do conselheiro Rodrigo Coelho, vista em primeira sessão ao conselheiro Borges. Deseja prorrogar, excelência? Prorrogar. Também. Processo 6211/15, de relatoria do conselheiro Siciliotti, vista em primeira sessão ao conselheiro Borges. Também prorrogado, excelência? Prorrogar. Processo 7230/18, de relatoria do conselheiro Cota Lovati, vista em segunda sessão ao conselheiro Taufner. Devolvido, excelência? Devolvido. Processo 3315/18, de relatoria do conselheiro Marco Antônio, visto ao Ministério Público pela primeira sessão. Deseja prorrogar, excelência? Prorrogar. Prorrogado. Não havendo medidas cautelares, iremos iniciar o julgamento dos processos em pauta por aqueles em que há pedido de sustentação oral. Com a palavra o conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Muito obrigado, senhor presidente. Processo 8422/2017. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Luiz Carlos Reblin em face do acórdão TC 1095/2017, que imputou multa individual no valor de R$ 3.000, em razão de manter a irregularidade referente à terceirização de atividade contínua típica da administração e pesquisa de preço inadequada proferida nos autos do processo TC 1865/2014. Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado rejeitou as justificativas do recorrente por duas irregularidades, qual sejam pesquisa de preço inadequada e terceirização de atividade contínua típica da administração pública. Ocorre que, ao protocolar os recursos, o responsável fez de forma separada, recorrendo da irregularidade da pesquisa de preço nos presentes autos e quanto à terceirização de atividade contínua típica da administração nos autos 84/18/2017. Área técnica, instrução técnica de recurso 328/2018, bem como o Ministério Público de Contas, pugnam pelo não conhecimento com base no princípio da unicidade dos recursos e o princípio da unirrecorribilidade. É o relatório, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Convidamos o doutor Luiz Carlos Reblin para sustentação oral, tempo de 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Na verdade, é muito rápido aqui o meu pedido. Como nós não militamos na área do direito, não conhecemos profundamente o direito, fizemos 2 recursos em separado. E a gente vem aqui pedir a possibilidade da continuidade desse processo para que a gente possa se defender adequadamente das 2 questões quando for o momento de julgamento do mérito da questão. É só esse o pedido.
Agradecemos ao doutor Reblin, devolvemos a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, o voto está disponibilizado. Como manifesto pelo responsável, ele apresentou os dois recursos de reconsideração no mesmo dia, peças separadas, numa diferença de 4 minutos, um erro meramente formal. Entendo que não há nenhum prejuízo em conhecer e caminhar em apenso a análise dos dois recursos. Então, dessa forma, divergindo do entendimento técnico e ministerial, voto por conhecer do pedido de reconsideração, acolhido como pedido de reexame pelo princípio da fungibilidade, dar ciência ao interessado e encaminhar os autos da área técnica para análise do mérito. Em face da divergência, que foi pelo não conhecimento, Sua Excelência explica de forma clara que o motivo do conhecimento, coloca o processo em discussão. Em votação, conselheiro Carlos Hanna. Com o relator. Conselheiro Taufner. Com o relator. Conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Borges. Com o relator. Conselheiro Siciliotti. Proclamo na forma relatada e permanece Vossa Excelência com a palavra para relatar pedido que é a sustentação oral, o último. Processo 9302, 2017, trata-se de pedido de reexame interposto pela senhora Josiane Froclic Santana em face do acórdão TC 1173 de 2017, proferido nos autos do processo TC 3157 de 2011, em que rejeitou as suas justificativas, mantendo as irregularidades de adjudicação pelo menor preço por lote em detrimento pelo menor preço e contradição sobre a quantidade do objeto licitado, aplicando ao fim multa pecuniária individual de R$ 3.000. Os autos foram encaminhados para análise da área técnica, que verificou pela capacidade e legitimidade da parte, bem como tempestividade do presente recurso. Opinou ainda pelo seu conhecimento, provimento parcial, acolhendo a manifestação da irregularidade do item 1.5.3 do acordo condenatório, contradição sobre a quantidade do objeto licitado, por entender não ser possível imputar responsabilidade à recorrente. O Ministério Público, em parecer ministerial, anuiu os argumentos fáticos e jurídicos da instrução técnica de recurso. É o relatório, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Convido o doutor Otávio Júnior Rodrigo Posté, sustentação oral, tempo de 15 minutos. Senhor presidente, boa tarde, senhores conselheiros, senhor procurador de contas, senhores eventuários, senhores advogados, colegas presentes, a todos uma boa tarde, uma boa sessão. Por questão de ordem, excelência, estão apensos o processo 1677, que trata-se também do senhor Bruno Lorenzutti, que é parte nos autos, que também foi citado no reexame interposto pelo Ministério Público de Contas. E é sobre essa matéria que vamos rechaçar. Senhores conselheiros, trata-se de um processo de pregão eletrônico realizado na Prefeitura de Vila Velha, no ano de 2011, pela extinta Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a qual o objeto, na época desse processo, tratava-se de contratação de implementação de solução integrada de sistema de mobilidade urbana, serviços online em GPS para georreferência, localização e rastreamento remoto de segurança. O venerável Acórdão 1173 de 2017, da lavra do ilustre conselheiro Sérgio Borges, afastou parte das imputações e manteve as que julgou pertinente. Pois bem, a partir daí, o Ministério Público de Contas entrou com reexame com relação aos dois pontos que ficaram atribuídos tanto ao senhor Bruno Lorenzutti, que era o secretário de transporte da época, quanto à senhora Josilene. E, salvo engano, nesse processo, o pregoeiro teve a sua revelia decretada. Bom, um dos pontos a qual ficou imputado, permaneceu o senhor Bruno Lorenzutti, foi a exigência da visita técnica. O Ministério Público de Contas entendeu que o comando da visita técnica partiu do senhor Bruno Lorenzutti, que era secretário, e por ser uma visita técnica não fundamentada, não exigida, portanto, essa visita técnica deveria ser imputada como irregularidade. Pois bem, na área técnica, no parecer da área técnica, eles
imputam pelo reaproveitamento dos atos de outro processo de pregão eletrônico. Houve um pregão eletrônico 062 que foi fracassado. A partir daí, o pregoeiro usou o mesmo termo de referência para o processo 92, que é o pregão em comento, que houve a denúncia, que corroborou todo esse processo. E, a partir daí, eles entenderam que, pelo aproveitamento dos atos do termo de referência do processo anterior, a conduta dele seria idêntica, portanto, deveria ser imputada a sua penalidade. Contudo, no acórdão do conselheiro Sérgio Borges, ele entendeu claramente que não houve nenhum prejuízo ao processo licitatório, haja vista que o edital previa visita técnica, mas que não ocorreu. Não houve visita técnica, então, na verdade, estava ali como apenas regra em tese. Não houve visita técnica, não houve nenhum prejuízo, não maculou o processo, não afastou nenhum concorrente, nem desclassificou ninguém por esse motivo. Então, por não ter tido prejuízo, o doutor conselheiro entendeu por afastar a imputação. O outro ponto foi a utilização do registro de preço. O que ocorre? O município de Vila Velha tem um decreto, salvo engano até hoje, decreto 400/2017, um decreto regulamentador, no seu artigo 2º, inciso 3º, que prevê que é preferencial o sistema de registro de preço. E eu preciso voltar com relação ao objeto. O objeto falava solução integrada de mobilidade. O município queria contratar uma solução integrada de mobilidade. Então, ele precisava, e naquela época existia apenas a Secretaria de Transporte e Trânsito. Passados-se 3 anos desse processo, foi extinta a Secretaria de Transporte e Trânsito e Vila Velha criou uma Secretaria de Controle, Combate, Prevenção, que exatamente vai de encontro às argumentações que foram postas aqui em 2011. Porque o projeto de gestão, na época, era juntar a guarda municipal, agente de trânsito, postura, e contratar uma solução integrada. Por isso, o uso do sistema de registro de preço, para que pudesse, mais à frente, integralizar o serviço. E é exatamente o que hoje, em 2019, ocorre. Então, ele consegue exatamente comprovar e pacificar o que foi dito em 2011, que esse era o projeto, integralizar os agentes para que tivesse um sistema unificado, integralizado. Então, por isso o uso do registro de preço. E o termo de referência ficou explícito a intenção do município, que era ampliar as demais secretarias. Contudo, ela iniciou, o start foi pela Secretaria, na época, de Transporte e Trânsito. Então, Vossas Excelências, a gente clama pelo não conhecimento do recurso de reexame, pelo não provimento, desculpa, do recurso de reexame do Ministério Público de Contas, até porque o gestor foi penalizado com R$3 mil, né, pelas condutas que ainda ficaram a ele de questão formal. E o MPC recorre com relação ao valor da multa, pedindo para voltar a ele as condutas. Puni-lo por essa conduta seria exatamente manter o receio de inovação da gestão pública. Porque se em 2011 o gestor já previa e tentava fazer essa integração, e se em 2019 punimos por algo que era de realmente tecnologia sendo implantada, matéria que não era tão simples, nós estamos aqui diante, na época foi tecnologia BlackBerry, então teve uma situação grande fática aqui de tecnologia, o processo é um processo grande, porque era inovação na época. Hoje, nós temos aqui nossos processos digitais, mas imagina quanto não quebrou essa cabeça para chegar nesse ponto. E é exatamente a mesma coisa aqui do processo. Lógico que houveram realmente, no processo, alguns erros formais, com certeza, irregularidades, algumas o acórdão já trouxe, mas todas de aspecto formal. Bom, então, dessa forma, a gente agradece e pede pelo não conhecimento, pelo não provimento do recurso de reexame, mantendo o acórdão como está. E por uma questão de ordem, acho que ainda não foi apreciado nessa casa, mas, inclusive, o próprio recorrente aqui já requereu o parcelamento da multa, salvo engano, uns 8 meses atrás, ainda aguarda a apreciação. Então, a multa já estaria praticamente quitada, porque o acórdão, acho que foi realmente assim, no final do trânsito em julgado, o MPC correu lá e fez o reexame, fez sua parte. Então, era o que continha. Obrigado. Boa tarde aos conselheiros. Agradecemos ao doutor Otávio e devolvemos a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, a sustentação oral que foi realizada, como disse o advogado, acerca de outro processo. Apenso, mais outro processo que não estava pautado. Eu vou solicitar a juntada da defesa dos memoriais das notas taquigráficas no processo 1677/2018, que não é o objeto da pauta. Vou retirar esse processo de pauta para pautar os dois em conjuntos e fazer o julgamento de maneira conjunta. Pela ordem, excelência, é porque o parecer da área técnica tratou dos dois. Então, ele tratou tanto do Bruno quanto dela.
Mas nosso Vossa momento de vir Excelência trazer a fez questão. referência ao 1677, certo? Sim, Vossa Excelência poderia, Vossa Senhoria poderia tê-lo feito no momento em que o 1677 for pautado. Não fez, eu não estou desaproveitando, eu estou aproveitando a sua defesa, solicitando a juntada no processo, retirando este de pauta para trazer os dois conjuntamente e julgá-los dessa forma. Obrigado. Não havendo sustentação oral, os pedidos de preferência. Primeiro pedido de preferência é 2968/17, do relator do conselheiro Chamum. Esse processo está adiado, Excelência? Vou adiar. O processo de pedido de preferência 5569/18, de relatoria do conselheiro Sérgio Borges, teve vistas prorrogadas, também adiado. Consulto Sua Excelência o conselheiro Sérgio Borges acerca do processo 9802/18, que foi devolvido na presente data. Se Sua Excelência... Presidente, eu estou adiando para conhecer o voto, trago na próxima sessão. Processo adiado. O último processo com pedido de preferência, o 8376, também teve vista prorrogada. Passa a palavra ao conselheiro Carlos Rana para relatar os processos de sua pauta. Senhor presidente, o primeiro processo, 3301/2005, continua com vista. O processo 7188/2017. Há um pedido de sustentação oral. Nós pautamos apenas o relatório, vamos adiar para a próxima semana. Os demais processos cuidam todos de recurso em face do acórdão 163. E aqui, senhor presidente, aconteceu quando da autuação dos processos, alguns vieram autuados corretamente com a indicação do recorrente, que é o caso do processo 5552/2018. Também do 5554/2018, onde há o recorrente. O processo 7025 não foi autuado com o recorrente. O processo 7026 também faltou o recorrente. O processo 7027 também faltou o recorrente. O 7509/2018 tem o recorrente. Para que não haja nenhum tipo de prejuízo para as partes que recorreram, vamos solicitar retirada de pauta para que seja corrigida desde o início com a autuação, incluindo os recorrentes onde não constam, para pautar novamente com todos. Perfeitamente, conselheiro. É o mais seguro. É só. Proclamamos na forma relatada por Sua Excelência. Passamos a palavra ao conselheiro Taufner. Senhor presidente, senhores conselheiros. Primeiro processo 4696/2002. Tratos autos, recurso de reconsideração, interposto pelo senhor Vinícius Alves de Oliveira, objetivando a reforma do acórdão TC 149/2002, por meio da qual essa Corte de Contas julgou procedente denúncia e condenou o recorrente a pagamento de multa de 3.000 VRTE e pagamento de danos de 110.983,45 VRTE. O Ministério Público de Contas, pelo Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, opinou pelo reconhecimento da pretensão punitiva, pelo provimento parcial do recurso e redução do ressarcimento, em razão da exclusão do valor referente aos recursos municipais. Entendo ser cabível o presente recurso de reconsideração, apesar de terem sido solicitadas algumas informações de documentos complementares no andamento processual, entendo que a suspensão da contagem de prazo se daria apenas em 14 de outubro de 2010, passando assim quase 10 anos.
Com isso, entendo que apenas as irregularidades que importam em ressarcimento são passíveis de análise de mérito. Também teve uma diligência solicitada pela decisão preliminar 523/2013, que não foi realizada. Alegou o recorrente que não competia a ele promover a liquidação das despesas e pagamentos. Observo que no acórdão TC 149/2002, só foram representados o senhor Marcelo Antônio Souza Basílio, secretário estadual de Educação, e o senhor Vinícius Alves de Oliveira, prefeito municipal de São Domingos do Norte. Destaco que as prestações de contas dos referidos convênios eram atestadas pelo contador da Prefeitura e pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra do Departamento de Edificações e Obras do Estado, DEL. Esta Corte de Contas tem jurisprudência dominante no sentido de se exigir a matriz de responsabilização no momento de apurar irregularidades. Mesmo com a ausência da matriz, poderia ser questionado o fato de que, caso restasse bem caracterizada a participação do ordenador de despesa, que no caso específico deste processo é o prefeito, o mesmo poderia ser responsabilizado. Via de regra, concordo com essa assertiva. Entretanto, nesse caso concreto, entendo que o prefeito não deve ser responsabilizado, já que a própria falta de matriz dificultou muito, nesse caso, a apuração da responsabilidade do prefeito. Também, para ocupar o cargo de prefeito, não há exigência de que ele seja habilitado em todas as áreas técnicas que a gestão municipal atua. E mesmo que o prefeito tivesse habilidade técnica, seria humanamente impossível acompanhar todos os detalhes referentes às obras, pois não estão contidas na sua macrogestão, que seria de sua responsabilidade. As irregularidades que ocorrem nessa área não podem ser automaticamente imputadas aos ordenadores de despesa, sejam eles secretários ou prefeitos. São questões que não estão ao alcance direto dos gestores da alta administração, especialmente o prefeito, estando assim diante do caso de microgestão. Também ressalto que, em relação à ótica da oportunidade, neste momento processual não seria viável a reabertura da instrução processual, em virtude do tempo transcorrido da execução da obra. Com o reinício da instrução processual nessa fase do processo, após todo esse lapso temporal, os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório estariam prejudicados, pois o interessado já não teria como apresentar novos elementos de provas, além do que uma nova inspeção em loco seria inviável, tendo em vista que já se passaram mais de 20 anos. Fundamentado, então, passo a deliberar. Ante o exposto, divergindo da área técnica e Ministério Público de Contas, voto por conhecer o presente recurso de reconsideração, dar provimento no sentido de decretar a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo o processo com resolução de mérito, afastar a responsabilidade do senhor Marcelo Antônio Basílio, secretário de Estado da Educação, tendo em vista a ausência da matriz de responsabilidade, dar ciência aos interessados e, após os trânsitos regimentais, arquivar os autos. Nesse caso aqui, estou afastando a responsabilidade do recorrente Vinícius Alves de Oliveira, que o próximo processo cuida da mesma situação, é o 4747/2002, eu vou sugerir que os dois sejam votados em bloco, porque o assunto é praticamente o mesmo. Como há divergência, é necessário debater. Nesse próximo processo também eu divirjo parcialmente da área técnica do Ministério Público de Contas, conhecer, dar provimento, reconhecer a prescrição, afastar a responsabilidade pela ausência de matriz, ciência e arquivar. Nesse aqui eu estou afastando, pelos mesmos motivos do processo anterior, a responsabilidade do então secretário Marcelo Antônio de Souza Basílio. Senhor presidente, é como voto nos dois processos, como há divergência, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Carlos Hanna. Senhor presidente, vou pedir vênia ao relator, acompanhar a técnica do Ministério Público. Conselheiro Rodrigo Chamum. Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo Coelho. Com o relator. Conselheiro Luiz Carlos Ceciliotti. Com o relator, senhor presidente. Proclamo na forma relatada vencido o conselheiro Carlos Hanna. Prossiga. O terceiro processo é o 6830/2017, teve vista do conselheiro Sérgio Borges. Eu vou adiar mais uma vez para analisar os argumentos do voto vista. Também vou adiar mais uma vez o processo 6938/2017. Senhor presidente, apenas para constar que nestes processos eu estou impedido.
6830 e 6938, Excelência. Exatamente. Então, conselheiro Carlos Hanna, impedimento. Prossiga, conselheiro Taufner. O processo 8971/2018 eu vou retirar de pauta para encaminhar ao Ministério Público de Contas. E é só, senhor presidente. Proclamo na forma relatada por Sua Excelência e passo a palavra ao conselheiro Chamon. Obrigado, presidente. Processo 7023/2015 permanece com o conselheiro Borges. Processo 2968/2017, adiado. Processo 3041/2017, trata-se de auditoria ordinária realizada no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de avaliar as contribuições previdenciárias dos servidores do Poder Executivo cedidos até 31/5/2017, sob a modalidade sem ônus e sem ressarcimento. Eu estou discordando da área técnica e do parecer ministerial, onde a ementa é controle externo, fiscalização, auditoria, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, cessão de servidores estaduais sem ônus e sem ressarcimento ao Estado, rejeição da preliminar de legitimidade passiva, ausência de controle dos débitos previdenciários e do número de servidores estaduais cedidos, pagamento irregular de servidores estaduais cedidos, necessidade de quantificação do dano e de identificação dos responsáveis solidários, determinação de instauração e tomada de conta especial, monitoramento, ciência e arquivamento. Devolvo a palavra. Sua Excelência traz uma divergência de encaminhamento, determinando a instauração e tomada de conta. Sempre faça divergência, coloca o processo em discussão. Conselheiro Carlos Hanna. Com o relator. Conselheiro Taufner. Com o relator. Conselheiro Borges. Com o relator. Conselheiro Rodrigo Coelho. Com o relator. Conselheiro Luiz Carlos Ceciliotti. Com o relator. Proclamo na forma relatada, prossiga. Obrigado. Processo 8046/2017, trata-se de tomada de conta especial instaurada pela SEAMA, com vista a identificar os responsáveis e apurar dano decorrente da não comprovação da correta aplicação dos recursos estaduais repassados ao Instituto Portas Abertas, por meio do Convênio 1/2013, que pretendia a aplicação da qualidade e eficácia da gestão de recursos hídricos nas bacias hidrográficas do litoral centro-norte. Também estou discordando. Ementa, tomada de conta especial instaurada, Convênio 1/2013, celebrado entre o Instituto Portas Abertas e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, rejeitar prejudicial de cerceamento de defesa, acolher prejudicial de legitimidade passiva, reconhecer a ausência de pressupostos processuais, irregularidade na contratação de coordenador executivo, afastamento de ressarcimento por inexistência de indícios de inexecução de serviços, determinação do prosseguimento da tomada de contas no órgão de origem, dispensa do encaminhamento ao Tribunal de Contas em função do valor, ciência, arquivamento. Monitoramento, ciência e arquivamento. Devolvo a palavra. Colho a manifestação. Conselheiro Carlos Hanna. De acordo. Conselheiro Taufner. De acordo. Conselheiro Borges. Com o relator. Conselheiro Rodrigo Coelho. Com o relator. Conselheiro Luiz Carlos Ceciliotti. Com o relator. Prossiga, Excelência. Obrigado. Processo 6224/2018, trata-se de pedido de reexame interposto conjuntamente pelos senhores Rodrigo Barcelos, Elton Bruno, Hércules Capelli, Alexandre Barbosa Coutinho, em face do Acórdão 556/2018, segunda Câmara, por meio do qual foram condenados ao pagamento de multa de R$ 3.000 por terem sido considerados responsáveis pela contratação irregular por dispensa de licitação. Que eu estou acompanhando, entendimento técnico e parecer ministerial, ementa, pedido de reexame em face do Acórdão 556/2018, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, auditoria ordinária, rejeição da preliminar de prescrição, responsabilidade dos pareceristas, conhecimento negativo de provimento, ciência e arquivamento.
Processo 8969, prazo reaberto, com o conselheiro Sérgio Borges. Processo 9067, da mesma forma, né? Esse já foi devolvido, Excelência. Já foi devolvido, e eu agradeço a participação do conselheiro Sérgio Borges. Eu acabei de assinar o voto e inserir no sistema, mas eu vou proferir, apenas destacando alguns pontos. A ementa passaria a ser da seguinte forma: controle externo, fiscalização, auditoria oriunda da prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de Nova Venécia, exercício 2012, infringência ao artigo 42. Essa é a mudança. Impossibilidade de aplicação de multa ao gestor, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva, extinção do processo sem julgamento de mérito, ausência de justa causa, ciência, arquivamento. Então, eu estou seguindo a mesma tese de confirmação da apuração do artigo 42 a partir do voto do conselheiro Rodrigo Coelho. Todavia, neste momento processual, como a conduta foi de 2012, não caberia a aplicação de multa em hipótese alguma, porque já há prescrição. Então, de nada adiantará, óbvio, formar autos apartados para a aplicação da multa nos termos do 135.2 da nossa lei orgânica. Então, há essa diferença também com o Ministério Público, que opina, e a área técnica, que opina pela formação de autos apartados para multar com base no artigo 5º da 10.028. Então, devolvo a palavra. Sua Excelência entende pela impossibilidade da aplicação em face da existência da prescrição. Exatamente. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o procurador Luiz Henrique. Eu vou pedir vista dos autos. Vistas ao Ministério Público. Prossiga, Excelência. Processo 9070-2018, recurso de consideração do Ministério Público de Contas, em face do parecer prévio 33/2018, segunda Câmara. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, ressalvando tão somente a adequação quanto ao embasamento legal tratado no item 3 da multa, que em parte, este assunto que nós já tratamos agora, acabamos de tratar. Então, é recurso de consideração interposto pelo Ministério Público, em face do parecer prévio 33 da segunda Câmara, Prefeitura Municipal de Rio Bananal, prestação de contas anual, exercício 2012, infringência do artigo 42, Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicabilidade da metodologia adotada em 2008, segurança jurídica, conhecimento, provimento parcial. É parcial apenas nesse sentido. Estou dando provimento para rejeitar as contas em função da infringência do artigo 42. Todavia, pela impossibilidade de formação de autos apartados, tendo em vista também a prescrição da pretensão punitiva, ciência e arquivamento. Devolvo a palavra. Sua Excelência acompanha o entendimento técnico ministerial pelo provimento. Entretanto, deixa de abrir autos apartados em face da existência da prescrição. Eu vou pedir vista também. Vistas ao Ministério Público de Contas. Proclamo na forma relatada por Sua Excelência o relator e passo a palavra ao conselheiro Borges. Obrigado, presidente. Processo 1821/2011. Prestação de contas anual, Câmara Municipal de Vila Velha, exercício 2010. Responsabilidade, senhor Ivan Carlini, presidente da Câmara. Disponibilizei o voto e ele é muito extenso, são 50 laudas.
Então, vou ler o resumo do dispositivo. Para rememorar, no desenrolar do presente feito, o plenário desta Corte decidiu, à unanimidade, por desmembrar o item relativo à verba de gabinete e distribuir ao conselheiro Rodrigo Chamon por prevenção, em razão de ter relatado o processo 7659/2009, restando nestes autos apenas os demais itens de irregularidade. Corrobora o entendimento ministerial, por meio do parecer 2442/2016, que manifestou-se pela ocorrência da prescrição. Assim, acompanho parcialmente o entendimento técnico e ministerial, voto por julgar regulares as contas. Apesar de eu concluir o que propõe a área técnica e o Ministério Público de Contas, eu estou divergindo da fundamentação. Por isso, eu devolvo a palavra ao presidente. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Conselheiro Carlos Ana. Já 2478, excelência. Vou solicitar vista, presidente. Vista do conselheiro Carlos Ana. Perdão, 1821. Desculpe, excelência, é o primeiro processo da pauta. Aliás, de onde é que eu tirei isso? 24. Ah, não. Prossiga, conselheiro Borges. Processo 4913/2016, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Ivan Lauer, em face do acórdão TC 1758/2015, proferido pela primeira Câmara, nos autos do processo TC 6964/2009. Acompanho entendimento técnico e ministerial, voto por conhecer o pedido para dar provimento parcial ao recurso, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva desse Tribunal de Contas, decretando-se a extinção da punibilidade, com consequente afastamento da obrigação de pagamento da sanção pecuniária, mantendo-se a responsabilidade pelas irregularidades descritas no referido acórdão. Processo 6064/2017, pedido de reexame, interposto em face da decisão originada de representação, formulada pelos auditores de controle externo desta Corte de Contas, em face da Prefeitura de Itapemirim. Esses autos foram julgados, o que gerou o acórdão 1478/2018, porém, sobreveio questionamento da Secretaria-Geral das Seções acerca de questões constantes do acórdão. Em síntese, questiona a SGS como ficaria a situação da multa constante do acórdão recorrido, tendo em vista o afastamento das irregularidades. Estou aclarando a situação da multa, pois, tendo remanescido apenas uma única irregularidade de baixo potencial ofensivo, deveria ter constado do acórdão o afastamento da multa. Os demais questionamentos dizem respeito à expedição de ofício e recomendações de irregularidades, que foram afastadas à unanimidade por essa Corte, quando o julgamento desse pedido de reexame, muito embora fosse consequência lógica a não expedição de ofício e recomendações de irregularidades que foram afastadas, não constou de forma expressa na decisão. Por isso, estou aclarando. Não há divergência, porém, estamos acertando o erro material. Devolvo a palavra, presidente. Sua Excelência esclarece uma indagação feita pela Secretaria-Geral das Seções em face da decisão do colegiado que afastou irregularidades e Sua Excelência deixa de aplicar multa em face do afastamento. Prossiga, Excelência.
Não, Excelência, eu vou colher a manifestação. Conselheiro Carlos Hanna. De acordo. Conselheiro Taufner. De acordo. Conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Rodrigo Coelho. De acordo. Conselheiro Siciliotti. Com o relator. Apenas em face de esclarecerem um acórdão, é o mais adequado. Prossiga. Processo 3113/2018, eu estou retirando de pauta 5569/2018, vistas em primeira sessão com o conselheiro Carlos Hanna. O 7866/2018, há um pedido de sustentação oral, vou adiar para a próxima sessão. 9802/2018, o conselheiro Rodrigo Coelho publicou o voto, e eu estou adiando para conhecê-lo, trago na próxima sessão. Acabou. Proclamo na forma relatada por Sua Excelência e passo a palavra ao conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Muito obrigado, senhor presidente. Processo 11.180/2014 tratam os autos de representação em face de supostas irregularidades na realização do contrato de gestão 331/2011 e seus aditivos, celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e a Associação Congregação de Santa Catarina para a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira, Hospital Estadual Central. Considerando que, embora o responsável tenha tido dilação de prazo por 60 dias para envio da documentação pendente nos termos do acórdão TC 444/2018 do plenário, e ainda assim o senhor Fabiano Marili, então subsecretário estadual de Saúde, de Assistência à Saúde, descumpriu a decisão, cujo prazo venceu em 18 de março de 2019, e considerando que até a data de 30 de maio o responsável continua em situação de omissão, e que o mesmo foi alertado que o não atendimento nos termos da decisão poderia implicar em sanção de multa, voto por aplicar a multa de R$1.000, correspondente ao percentual de 1% de 100 mil, estabelecido no inciso 4 do artigo 389 do Regimento Interno, tendo em vista a não apresentação de justificativas em resposta ao termo de notificação 1400/2018, conforme decisão 3148/2018, e pela renovação da notificação ao responsável, para que, no prazo de 20 dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte as informações solicitadas, conforme decisão 3148/2018, sob pena de reincidência em cominação de nova multa. Processo 2067/2016, trata-se de pedido de reexame interposto pelo senhor Edson Figueiredo Magalhães, em face do acórdão TC 1932/2015, exarado no processo TC 9741/2013, que rejeitou as justificativas aplicando-lhe multa. Cumpre ressaltar que subsista a responsabilidade dos gestores, conforme suscitado na tese de defesa, que ele não entregou prestação de contas no caso desse processo, alegou em sede de defesa e no pedido de reexame que ele não tinha acesso aos documentos da prefeitura para poder apresentar as contas. Constatamos que em 14 meses decorrido do pedido de reexame até janeiro de 2017, ele não fez nenhuma ação judicial tentando haver os documentos por parte da Prefeitura Municipal, e aqui ele solicita a notificação do prefeito, que por acaso, se fosse atendida no dia de hoje, seria ele mesmo. Então, neste caso, ante o exposto, acolhendo o entendimento exarado pela unidade técnica que foi acampado pelo Ministério Público de Contas, voto para conhecer do pedido de reexame, não acolher a preliminar de nulidade, não conhecer do aditamento, negar provimento da ciência, remeter ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção do acordo deste julgamento, nos termos do artigo 62, parágrafo único, arquivar os autos após certificado de trânsito em julgado. Processo 10.300... Só esclarecendo, neste processo, sem os votos do conselheiro... Não, presidente, esse voto... Este sim? Esse eu acompanho, que é 2015. Então, sem o voto do conselheiro Chamon. Prossiga. Processo 10.331/2016, trata-se de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo em face do acórdão TC 804/2016, segundo a Câmara, que imputou responsabilidade aos interessados aplicando-lhe multas. É um processo de Santa Teresa que trata de irregularidades em licitação,
A justificativa que restou evidenciado prejuízo ao erário quando em análise ao caso concreto, o número de participantes no certame se deu de forma reduzida, houve cláusulas restritivas no processo licitatório, apresentando-se apenas dois responsáveis. Ainda foi dado vencimento à proposta menos vantajosa. E, neste caso concreto, a prática de grave infração à norma por inserção de cláusula restritiva de caráter competitivo do certame em desconformidade com os princípios administrativos e lei de licitações, bem quanto a contratação da proposta menos vantajosa, se reveste de natureza grave a ponto de imputar multa aos responsáveis. Então, eu acolho o entendimento exarado pela unidade técnica e do Ministério Público, voto por conhecer, dar provimento, dar ciência, remeter ao Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção do acordo deste julgamento, arquivar os autos após o trânsito em julgado. Pela ordem, senhor presidente. Conselheiro Ceciliotti. Vou pedir, solicitar vista ao processo. Vistas ao conselheiro Ceciliotti. Prossiga. Processo 8422/2017. Recurso de reconsideração foi retirado de pauta, foi alvo de sustentação oral. Processo 9302 também retirado de pauta, alvo de sustentação oral. Processo 953/2018, trata-se de pedido de reexame com efeito suspensivo pelo senhor José Maria de Abreu Júnior e Leonardo Bis dos Santos, em face do acórdão TC 1095/2017, que reconheceu a procedência de representação com imputação de irregularidades por aplicação de recurso da COSIP em despesas estranhas à manutenção da iluminação pública, penando-os com multa individual de R$ 3.000. Neste caso, senhor presidente, identificou-se que no município de Serra, o gerente do banco responsável pela administração das contas da Prefeitura de Serra, e isso alega os responsáveis, ele fazia alteração de saldos, ele transferia recursos de contas superavitárias, contas com disponibilidade financeira, para contas que estavam com insuficiência financeira por sua própria conta. E isso acontecia de maneira permanente. Os responsáveis chegaram, isso também continuou acontecendo até que eles foram notificados e paralisaram a continuidade desse dispositivo. O que se caracteriza as famosas pedaladas, tira daqui, põe lá, tira de lá, põe aqui, mas restou aqui evidenciado que os recursos da COSIP não retornaram totalmente, mas está materializado a ausência de má-fé. Portanto, neste caso, eu mantenho a irregularidade, uma vez que ela existiu efetivamente, faço um redimensionamento da multa do acórdão para R$ 1.000 individualmente. Voto, então, para conhecer do pedido de reexame, dar provimento parcial, rejeitando as razões justificativas apresentadas pelo senhor Leonardo Bis, rejeitando as razões justificativas apresentadas pelo senhor José Maria de Abreu, dar ciência, remeter os autos ao Ministério Público de Contas, arquivar após trânsito em julgado. Presidente. Conselheiro Borges. Solicito vistas. Vistas ao conselheiro Borges. Prossiga. Processo 4878/2018, trata os presentes de prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Governo de Vila Velha, referente ao exercício financeiro 2017, sob responsabilidade do senhor Saturnino de Freitas Mauro. Relembro essa corte, que já foi objeto de julgamento neste plenário, representação nos autos TC 4311/2018, que ficou constatado a contratação da nova empresa prestadora de serviço de informática, onde estabeleceu critérios para a migração dos dados, visando o atendimento pleno do sistema de gestão, ressaltando que já foi incluído com a assinatura de contrato e que a fase final de migração se dará até o final do mês de maio, data a partir da qual as alegações não mais subsistirão, porque aqui ele está justificando o atraso do envio das prestações de contas. Nós já verificamos, tem acontecido de maneira regular no município de Vila Velha, dada essa migração do sistema, e por conta da justificativa ser extremamente plausível, nós estamos acompanhando o contrato de licitação desde a sua confecção, foi alvo de representação, e a implantação tem acontecido no município de Vila Velha, verificando outros autos, notificação à empresa de software que está deixando o contrato para que faça a apresentação das prestações de contas. Então, desse modo, eu vou apenas divergir quanto à multa pelo atraso no envio da prestação de contas, julgar regular as contas,
da Secretaria Municipal de Governo de Vila Velha, exercício 2017, dando a devida quitação, determinar na forma do voto, arquivar os autos após o trânsito em julgado. Como tem essa pequena divergência, Excelência, estou devolvendo a palavra. Divergência parcial, esclarecida pelo relator. Colho a manifestação, conselheiro Carlos Hanna. De acordo. Conselheiro Taufner. Acompanho. Conselheiro Chamon. Conselheiro Siciliotti. Com o relator. Conselheiro Borges também acompanha. Prossiga. Processo 8376-2018 tem vistas ao conselheiro Sérgio Borges. Processo 2139-2019, o presente feito cuida de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Luiz Carlos Presotti Rocha, ex-presidente do Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana, Sim Pedra Azul, em face do acórdão 1220-2018, primeira Câmara, que julgou irregulares suas contas com aplicação de multa de R$ 5.000. As divergências elencadas foi divergência entre os valores totais do ativo e passivo apresentados no balanço patrimonial, divergência entre o resultado patrimonial e o resultado do exercício. Nestes casos, senhor presidente, a própria defesa veio... A primeira alegação é de que houve um envio inapropriado, inadequado, equivocado das informações ao sistema. Fez um novo reenvio e ainda assim as inconsistências, inclusive com não fechamento do ativo e passivo, ficaram demonstradas ainda e evidenciadas de forma que nenhuma das irregularidades que foram apresentadas puderam ser afastadas. Desse modo, eu vou votar para conhecer do recurso de reconsideração, negar provimento, no sentido da manutenção do acórdão 1220-2018, remeter os autos ao Ministério Público de Contas, arquivar após trânsito em julgado. Processo 6338-2019, eu estou retirando de pauta. Proclamamos na forma relatada e passamos a palavra ao conselheiro Luiz Carlos Siciliotti da Cunha. Obrigado, senhor presidente. Processo 6211, com vista para o conselheiro Sérgio Borges. Processo 2863, Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo, tomada de conta especial instaurada. Eu estou aqui acompanhando a área técnica, tanto da Instrução Técnica Conclusiva, como a ITI, e estou também acompanhando o Ministério Público de Contas, e vou, então, proferir meu voto no sentido de aplicar a multa proporcional ao dano a empresas salutares, conforme está aí já disponibilizado no voto. Inabilitar a empresa salutar e pesquisa consultoria de gestão em saúde limitada pelo conhecimento de transferência voluntária de órgãos e entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas e proibição de contratação pelo Poder Público Estadual ou Municipal, ambas pelo prazo de 5 anos, com fulcro no artigo 141, 1 e 2 da Lei Complementar 621, encaminhar à Corregedoria Geral do Estado, determinar arquivamento do processo em relação ao senhor Silvio César Machado Santos, da ciência, e, após cumprir as formalidades legais, arquiva seus autos. Sua Excelência acompanhou o entendimento técnico e ministerial. Entretanto, em face da penalidade de inabilitação, irei colher a manifestação do plenário. Solicito vista, presidente. Vistas ao conselheiro Chamon. Prossiga. Processo 5186, Prefeitura Municipal de Serra, processo de conta do prefeito, exercício de 2016. Já tem voto proferido pelo conselheiro Marco Antônio, eu devolvo ao senhor presidente. Do presente processo, há uma questão de ordem levantada pelo Ministério Público de Contas, que irei decidir, reconhecendo a impossibilidade de juntada de documentos durante o julgamento. E, dessa forma, determino a retirada dos documentos do processo. Deixo, contudo, de aplicar a multa
proposta pelo Ministério Público em face de não serem documentos novos, justamente por não conhecê-los. Estou determinando a retomada do julgamento e vistas ao MP da forma requerida. Prossiga, Excelência. Só para entendimento, esse processo está sendo retirado de pauta com a juntada dos documentos. O entendimento... Retirar os documentos e encaminhar o processo vistas ao MP. Ao visto ao MP. Isso. Ok. Processo 04107. Procuradoria-Geral do Município de Linhares, prestação de contas anual do ordenador, Nádia Lorenzoni. Eu estou acompanhando aqui a área técnica, o Ministério Público de Contas, tendo como base instituição técnica conclusiva 00790. Voto no sentido de julgar regular a prestação de contas da Procuradoria-Geral do Município de Linhares, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora Nádia Lorenzoni, dando liquidação, dar ciências a interessado. Não tem divergência, senhor presidente. Vou continuar. Processo 4620, 2018, Superintendência Regional de Saúde de Vitória, controle externo, fiscalização e representação. Eu vou solicitar o adiamento desse processo, senhor presidente. Olhei o 4029. 2958, município de Santa Teresa. Ok. É um recurso de reconsideração. Nesse processo, a área técnica do Ministério Público negaram o provimento, mantendo a rejeição dos autos apartados para aplicar a multa. Houve voto vista do conselheiro Borges, voto complementar da Márcia, voto vista do MP, vista do Borges. Esse processo aqui tem, então, o voto que foi adiado da última sessão, da quarta sessão, já tem voto da conselheira Márcia. Vamos passar a palavra ao conselheiro Borges para manifestação de voto vistas. É isso, Excelência? Presidente, eu acho que eu já li, mas posso ler de novo. É porque esse processo que em face do novo entendimento foi permitido um novo pedido de vista. A relatora, a conselheira Márcia, conheceu e deu provimento. Houve uma divergência inaugurada pelo conselheiro Carlos Ana pela negativa de provimento. Depois, voto vistas de Vossa Excelência. Eu fiz um voto complementar. Voto complementar. Esse aqui não aparece aqui ainda. Recurso de reconsideração em face do parecer prévio 153/2018, segunda Câmara, exercício 2012. Conhecer da provimento, reformar parecer prévio 153/2017, segunda Câmara, arquivar. É o voto. Dou a palavra à relatora. Senhor presidente, eu manifestei-me de forma contrária à aplicação da tese defendida pelo conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, pela aplicação da metodologia utilizada no exercício de 2008 às contas de 2012, porque, no caso concreto, a sua utilização impõe ao gestor recorrente um cenário pior que aquele evidenciado no parecer prévio recorrido. Se observada a metodologia de 2008, passa de R$ 629.261,62 para, em 2008, e seria R$ 302.756,70 em 2012. Então, entendo que, nesse caso concreto, não é possível sua adoção. Meu voto é
acompanhando o posicionamento técnico ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo incólume o parecer prévio 153/2017 da segunda Câmara pela rejeição das contas. Devolvo a palavra. Vossa Excelência, é pela negativa de provimento. Conselheiro Rana, já votou pela negativa de provimento? Já. Conselheiro Taufner. Vou pedir vista. Vistas ao conselheiro Taufner. Prossiga, conselheiro Ceciliotti. Não, perdão, conselheiro Ceciliotti já encerrou. Proclamo na forma relatada. Passa a palavra ao conselheiro Cota Lovati. Presidente, o processo 7230/2018 do Instituto de Previdência e Servidores do município de Aracruz, eu vou pedir o adiamento. Adiado. Da mesma forma, a pauta do conselheiro Marco Antônio. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão, antes porém convoco para a próxima ordinária, se realizar no dia 11 de junho, terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.